Bom dia, gente. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho. O Evangelho que no grego quer dizer as boas novas. Mas quais boas novas são essas, né? Hoje eu venho fazer uma crítica para a igreja moderna porque não tem sido apresentado o verdadeiro modelo do Evangelho nas igrejas. Com medo de afastar as pessoas, com medo de que as pessoas não se sintam acolhidas, assuntos como inferno, pecado, arrependimento, discipulado, caminho estreito, não têm sido abordados, infelizmente. Eu posso citar um exemplo de pessoas que evangelizam ou fazendo um apelo, dizendo, Jesus te ama, Deus te ama. E por mais que a intenção seja muito boa, a palavra de Deus nos ensina que o zelo sem entendimento não vale a nada. Posso dar o exemplo de Urias, que foi aquele homem que ele pegou a Arca da Aliança com a mão e ninguém podia tocar na arca, porque eles estavam andando e eles tropeçaram e a arca caiu. E quando estava no ar, para não cair, ele pegou, para não cair no chão, ele pegou, e a Arca da Aliança foi parar na mão dele, e ele morreu na hora, e Deus tinha falado que ele não poderia pegar. Então ele tinha zelo, ele queria servir a Deus, só que ele serviu de maneira errada, né? A gente pode dar outro exemplo nos judeus, né? Que Paulo fala em Romanos, se não me engano, capítulo 11, que os judeus têm zelo sem entendimento. Eles querem servir a Deus, só que eles estão servindo de maneira errada. Então as pessoas que evangelizam dessa maneira também evangelizam de maneira errada. O sistema de apelo, Deus te ama, o Deus tem um plano para a sua vida. Assim, embora seja verdade, nós temos que olhar para os textos bíblicos, né? Jesus falou, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Não foi só João Batista, Jesus também falou assim. É interessante que quando a gente vê também Paulo falando com o governador Félix, ele diz que ele falou do juízo e da justiça vindoura para essa pessoa, ou seja, para Félix. Ou seja, se ele falou da justiça vindoura, ele falou do inferno, ele falou do que vai acontecer no futuro, se a pessoa não for salva. E Jesus diz, esforçai-vos por entrar no reino dos céus, porque muitos procurarão entrar, mas nem todos poderão entrar. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome não expulsei demônios, não realizei muitas curas e milagres, não, né, tem mais alguma coisa que ele fala? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então nem todo aquele que se diz cristão é cristão. Isso tem que ser falado nas igrejas, não tem sido falado, infelizmente. Agora, como que a gente vai apresentar o evangelho então, né? A maneira correta de apresentar o evangelho é primeiramente abordar o pecado. Abordar que Deus odeia o pecado, que o pecado é aquilo que é contra a vontade de Deus e que nós todos somos pecadores. E que através do pecado nós desagradamos a Deus e Ele está irado sobre nós. E dessa maneira Ele enviou Jesus para morrer na cruz e Jesus sofreu a ira de todos os eleitos, de todos aqueles que iriam crer e que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Então Jesus veio aqui para a Terra e na cruz Ele viveu uma vida perfeita. E essa vida perfeita é imputada, ou seja, é dada para aqueles que creem nele e se arrependem de seus pecados. Então, não existe mais ira de Deus sobre as pessoas que creem em Jesus e como Senhor e Salvador. Então, essas pessoas estão perdoadas do seu pecado. Isso vai fazer com que elas tenham vida eterna e possam, consequentemente, viver com Jesus nos céus. Porque é impossível que uma pessoa não tenha sido perdoada e que não esteja limpa pelo sangue do Cordeiro, vá para os céus pela eternidade. Ela vai sofrer a ira de Jesus, a ira vindoura, a ira de Deus no inferno. E a grande questão que é importante também é a gente falar, além do pecado, a gente falar que é necessário um arrependimento, a mudança de mente, né, que é o metanoia, de Romanos 12, né, a transformação da nossa mente, em grego metanoia. O que significa isso? É você mudar o jeito que você vai viver. Agora você não vive mais para si mesmo, né? Que nem Paulo fala em Gálatas 2:20. Agora eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.
Outro versículo, Jesus fala, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas quem quiser perder a sua vida, ganhá-la. Então agora não é mais a gente que vive. Eu gosto muito do Salmo 40, se não me engano, fala assim, a tua lei está dentro de mim, do meu íntimo. E a palavra no grego, íntimo, é como se fosse nas entranhas, lá dentro mesmo, sabe? E Jesus fala, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então isso que é evangelho, é uma nova criatura em Cristo, uma criatura onde a velha criatura ficou no batismo, ficou nas águas. Na verdade, no momento que a gente crê, a gente já é salvo, mas o batismo é só um complemento, o batismo não salva, né? Tanto que o ladrão da cruz não foi batizado e foi salvo. Então nós entendemos assim, que Jesus ele veio aqui para a Terra e ele morreu para nós, e o arrependimento, que é a mudança de atitude, faz uma nova criatura. E a prova de que alguém se converteu é que você vê a santificação, né? O que é a santificação? É a separação do mundo, a pessoa não é mais parecida com o mundo. Óbvio que é um processo, né? Você vai ter cristãos que são mais santificados, cristãos que são menos santificados, mas ela é uma curva ascendente, né? Você vai passar por períodos de esfriamento na sua vida, você vai passar por períodos de dificuldade, às vezes de perder o primeiro amor, né? Que nem aparece em Apocalipse. No entanto, você vai perceber que você vai cada vez mais sendo parecido com Cristo. E todas as coisas começam a cooperar para o teu bem, até as dificuldades, até os problemas. E eles virão, com certeza. Isso é algo que não é pregado muito. Jesus fala, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então o verdadeiro evangelho é esse. É dificuldade, é luta, é batalha. Não é fácil. O apóstolo Paulo fala que nós somos como atletas que devem alcançar um prêmio. Não que a salvação seja por obras, a nossa salvação é somente pela cruz em Jesus Cristo. Isso é uma parte importante do evangelho também, nós entendemos que Jesus que nos salvou. E não é por nada que a gente faça, mas é pela obra dele na cruz. Que nem fala em Efésios, pela graça sois salvos, isso é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, Deus que dá o dom da fé, não é a gente que escolhe ou a gente que vai... até o processo de arrependimento é ele quem dá. Então isso é algo muito importante a gente entender. Então, para concluir, Jesus fala, como eu já disse, esforçai-vos para entrar no reino de Deus, porque na porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e poucos são os que vão pelo caminho estreito. Então, até conversei com uma pessoa que está desviada agora recentemente, e ele disse, eu não estou no caminho estreito, ele sabe disso. E esse caminho estreito, a perseverança nesse caminho estreito, que nem no livro O Peregrino, por exemplo, é mostrado, a perseverança nesse caminho estreito é o que vai fazer com que a pessoa vá para o céu. Porque a pessoa, ela entende, e Deus, ele usa a pessoa de uma maneira que vai fazer com que ela caminhe nesse caminho estreito por toda a sua vida. E só os eleitos, só os que creem de verdade, que podem caminhar nesse caminho estreito. E a gente fala, né, que Jesus tem que ser o nosso Salvador, mas também o nosso Senhor. Se Ele não for o nosso Senhor, a gente não pode ser salvo. Quando Paulo fala assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo, ele fala, essa palavra no grego é doulos, e doulos quer dizer escravo. Então, embora nós sejamos filhos, sim, nós somos filhos, mas nós também somos escravos no sentido de que a nossa vontade não é o que importa mais, mas a vontade dele importa. E o mais importante de tudo também é falar com isso tudo do inferno. O inferno é o local onde todas as almas que não creram em Jesus, que não foram perdoadas pelos seus pecados, passarão toda a eternidade. Não é uma hora, não é um dia, um ano, é toda a eternidade. Isso é algo seríssimo, isso é um incentivo a nós evangelizarmos. Eu creio que quando nós não evangelizamos, nós somos egoístas. Porque aqueles até que não evangelizam devem até se perguntar se são cristãos de verdade, porque o Espírito Santo, que habita dentro de nós, após nós crermos em Jesus Cristo, nos incomoda a fazermos isso. Então, essa é a explanação que eu queria dar. Infelizmente, doutrinas como arrependimento, o pecado e o inferno não têm sido falados por medo de afastar as pessoas, e creio que cristãos genuínos fazem isso também, e a gente faz isso algumas vezes porque a gente tem medo de falar e afastar a pessoa, ou a gente tem vergonha do evangelho mesmo.
E o apóstolo Paulo fala para Timóteo para ele ser ousado, que ele devia ter ousadia e coragem. E nós devemos orar por isso também. Eu sempre gosto de citar o versículo que Jesus fala: sem mim nada podeis fazer, em João 15. Esse versículo vai falar que nós precisamos estar arraigados em Jesus Cristo, né? Porque Ele é a vara e nós somos os ramos. E a gente só pode dar fruto se a gente estiver nele. Então, se você tem medo, se você tem vergonha, eu peço que você pense nisso que eu falei e esteja em todos os momentos consagrado a Cristo, pensando nele, pedindo para Ele te dar força e falando o verdadeiro evangelho. Não esse evangelho que algumas coisas realmente são verdades, que Deus realmente tem um plano para sua vida, mas muitas vezes esse plano é um plano que vai fazer você sofrer muito, né? A gente vê o exemplo do apóstolo Paulo, que sofreu cadeias, problemas, perseguição, nudez, fome, sede, mas a gente tem certeza que a nossa coroa está nos céus e que, como Moisés, fala em Hebreus 11, né? Ele desprezou os tesouros do Egito, podendo olhar para a eternidade, olhando para o que ele tinha, para o galardão dele, para aquilo que ele deveria receber no futuro. Então eu peço que essa seja a nossa oração, a oração de vocês, que a gente possa falar o verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, não o evangelho que eu acabei de citar. Queria recomendar um livro que é do Paul Washer, que o nome é o Poder do Evangelho e a Sua Mensagem, que é muito interessante. Tem um livro do John MacArthur escrito Evangelismo, também, que é muito legal. Tem um livro do John MacArthur também chamado Escravo, que vai falar sobre essa questão da escravidão. Tem um livro do John MacArthur que vai falar o Evangelho segundo Jesus Cristo, que é um evangelho que vai falar do discipulado, ele vai falar realmente sobre a questão de que o cristão verdadeiro ele luta, ele se arrepende e ele muda. Não é essa vida fácil e tranquila, mas sempre olhando para a eternidade, né? Sempre pensando no amor de Jesus que nos constrange. E também tem um outro livro chamado O Evangelho segundo os Apóstolos, do apóstolo Paulo, que é muito legal. E esse livro vai também nos ensinar que o quão é importante o Evangelho e como ele deve ser pregado. Então é isso, desejo um ótimo dia para vocês e vocês possam meditar nisso.